Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, e que você pode estar fazendo seu cadastro aqui agora e lembrando, hein, troquinho do pão amanhã, vitória do Mengão, mais de 2,5 gols no jogo, hein? Eu vou nessa. Jogo para 2-1, 3-1, mais de 2,5, vitória do Mengão. Lembrando, mais uma vez, sempre jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos. Nossos outros patrocinadores estão aí no comentário fixado. Vivi Homes Orlando na descrição e no comentário fixado para você ter sua casa em Orlando, investimento ou moradia. Bem, vamos lá. Eu vou começar aqui logo já de cara, falando da situação do Wesley, tá? Eu recebi, olha só, 10h16 da manhã, tá? E a gente já tem aí essa informação agora trazida também pelo Júlio Miguel Neto. Mas por que eu tô falando isso? Eu dei uma segurada nessa informação, que eu tô sabendo desde as 10 e pouco da manhã de ontem, porque eu achei que podia atrapalhar o Flamengo, e é um negócio importante pro Flamengo a questão do Wesley. São 25 milhões de euros, mais 5 milhões de euros por metas, e eu fiquei realmente com medo de atrapalhar e o Flamengo perder essa venda justamente por não conseguir trazer o substituto, tá? E o que ele fala aqui é o seguinte, ó, a informação que a gente tem é que tá fechado o Wesley, é um parceiro nosso, tá? Mas que o pessoal do Wesley tá irritado, tá? Então, é um parceiro deles que está fazendo essa operação, essa intermediação. Né? Esse cara também é intermediário na negociação. Então, na proposta, a Roma tinha colocado esse prazo, mas o que ele passa é que o Flamengo pediu para resolver isso até amanhã, mas que já aceitou, já tinha aceitado a proposta desde as 10 horas da manhã, tá? De ontem. Já tinha aceitado a proposta, mas que estava fazendo uma contratação de um outro lateral direito, tá? E o Flamengo tinha, e ele fala aqui, o Flamengo tinha cogitado, o cara que o Flamengo tinha cogitado é aquele Vinícius Tobias. Vinícius Tobias, e aí, pelo amor de Deus, ele não conseguiu jogar em lugar nenhum, profissional, o cara foi bem no Sub-18 e tal, a Roma virou para o diretor de futebol, né, falou que queria resolver logo, pelo que ele está falando aqui, mas que o Flamengo deu o sinal de positivo e pediu mais um pouco de tempo, né, mesmo com a proposta que tinha validade para ontem, tá? Então, ele avisando que o scout do Flamengo tinha avaliado positivamente o Vinícius Tobias, tá? Então, o Globo Esporte acabou trazendo também essa informação que esse pessoal passou para mim, tá? Que eu fiz questão de mostrar para vocês que eu preferi não vazar e também não tem nome da pessoa aqui, tá? Você não sabe, você não tem ideia nem de quem pode ser e também não tô expondo ninguém, tá? Agora é só para vocês saberem que realmente muita informação a gente recebe e a gente só traz depois que alguém já vazou, porque a gente prefere tentar não atrapalhar, porque esse é um negócio que é muito importante do Flamengo fazer, essa venda do Wesley, né? E qualquer coisa que eu pudesse atrapalhar isso, eu não sei se seria bom. De qualquer forma, já que já noticiaram, né? E o Júlio Miguel Neto trouxe que a saída do Wesley pode ter como substituto. Foi exatamente o que eu estava falando para vocês, o Vinícius Tobias. O Transfer Market fala em 5 milhões de euros, que é o valor de mercado dele. O scout do Flamengo vê com bons olhos, mas o jogador não conseguiu se firmar em lugar nenhum, tá? Então, é esse o nome aí que o Flamengo está avaliando, tá? Mas tem outros nomes aí, outras possibilidades. O pessoal vai me perguntar, mas, pô, e o Malo Augusto do Chelsea? Tá maluco, cara? Jogador caríssimo. Ele colocou a camisa do Flamengo que ele ganhou, né? Ele ganhou uma camisa do Danilo, né? Inclusive a gente vai falar aqui sobre algumas situações, vamos trazer aí imagens do treino do Flamengo também. Mas o Malo Augusto, ele postou no perfil dele, tá? Foto com camisa do Mengão que ele ganhou do Danilo. Ó, ele postou até vídeo também com a camisa 13 do Danilo, tá?
mas nada demais. Ele foi treinar com a camisa do Flamengo, é realmente Flamengo de olho em lateral, mas não tem nada a ver com o Malo Augusto não, tá, cara? Ele tá só utilizando a camisa do Danilo. A gente, então, tem algumas informações aqui importantes para trazer para vocês. E com relação à questão do Wesley, foi o próprio Globo Esporte que trouxe realmente que o Flamengo aceitou a proposta também, confirmando a nossa informação de ontem das 10 da manhã que eu acabei segurando e estou mostrando para vocês que está tudo batendo, né? Que o Flamengo então aceitou a proposta de 25, podendo chegar a 160 milhões aproximadamente, podendo chegar a 200, tá? Em bônus aí, contando mais 32 milhões em bônus, aí quase 200 milhões de reais. E a tendência é que o Wesley não seja relacionado para o jogo contra o Red Bull Bragantino, né? Se tudo for resolvido aí, nas próximas 24 horas, lembrando que o Flamengo treina agora pela manhã, 9h30 da manhã. Se não resolver, é provável que o jogador possa viajar. Mas já resolvendo agora pela manhã, no decorrer do dia, 4 horas da tarde, horário do embarque, pode ser que o Wesley nem embarque, tá? Então é uma possibilidade. O Varela está perto aí de ter o seu contrato renovado, mas o Flamengo vai contratar um jogador aí, uma compra casada junto com a saída do Wesley para a Roma, tá? Mas pediu aí para a Roma para resolver até o final do dia de hoje. Então o Flamengo está aí tentando resolver essa situação do Wesley, enquanto também resolve a chegada aí do Saul, né? Segundo o Fabrício Romano, o jogador já está contratado pelo Flamengo. O Saul chega ao Rio de Janeiro, previsto para quarta-feira. O UOL falou que era terça-feira, né, que ele chegaria hoje para assinar com o Flamengo, mas a informação do Fabrício Romano é que chega na quarta, tá? Então, tá entre hoje e amanhã a chegada aí do jogador do Saul, tá? Então, ele que estava praticamente fechado com o Trabzonspor da Turquia, acabou aí cancelando o negócio e fechando com o Flamengo. Então, a situação do Carrascal é diferente, tá? Eu procurei falar também com um intermediário que me explicou, apesar do empresário dizer que estava tudo certo e que ele deveria chegar na quinta-feira, falou com alguns veículos, inclusive da Colômbia, que o jogador deveria chegar na quinta-feira, o Carrascal. Agora, né, um intermediário já diz que não tem, que os trâmites burocráticos ainda não foram resolvidos, tá? Então, olha só, o que ele me passou aqui, que não tem ainda a definição da chegada, que tudo deve se resolver, tá? Inclusive ele treinou, fez tudo que tem que fazer esses dias aí com o Dinamo de Moscou, tá? Fez tudo, seguiu tudo que tinha que fazer lá, tá? Não tem aí ainda o dia do embarque e do desembarque. Então não é certo que ele chega na quinta-feira, tá? Apesar das informações que empresário passou lá para a Colômbia e tudo mais, o empresário também falou que já estava trocando documentações, aí o pessoal negou. Agora já se fala que realmente está trocando documentação, mas o horário certo da vinda, tá? Que tem realmente questões burocráticas ainda a serem resolvidas, eles ainda não sabem. Tá? Já o Saul, esse chega, né, provavelmente na quarta-feira, entre hoje e quarta-feira, amanhã. Né? Então, o Flamengo fez essa negociação diretamente com o Saul. Eu falei ontem que teve a participação até do Felipe Luiz, ligação para ele e tudo mais. Jogaram juntos, vai ser um cara que o Felipe vai adorar trabalhar novamente, né? E então a gente sabe que foi uma negociação assim mais fácil para o Flamengo pelo convívio dele com o Jorginho, com o Felipe. Então facilitou muito, tá? O Flamengo vai contratar, gente. Eu não tenho dúvida que vai contratar. Teve essa questão aí do lateral que a gente trouxe, que o Flamengo está já tentando esquematizar ainda hoje para fechar essa venda do Wesley. Tem a questão do Saul que está chegando e o Carrascal, que tem algumas questões burocráticas de documentação que ainda não estão resolvidas. Primeiro ele chegava no final de semana, depois falaram que era na quinta-feira, agora já não sabem mais.
mas que deve chegar também. Mas que chegue logo, porque é importante o Flamengo utilizar o jogador, tá? A gente teve o Vitor Hugo voltando a treinar no Flamengo, né? Se reapresentou. Vamos acompanhar as imagens que a Flamengo TV divulgou? A alegria é muito grande, tá de volta em casa, né? O lugar onde eu cheguei com 12 anos e tá vivendo esse primeiro dia de volta foi para mim muito bom, muito feliz, sentindo bem e espero poder ajudar ao máximo. A chegada foi boa demais, tá vendo o pessoal que eu não via há bastante tempo, só por chamada de vídeo, mensagem, mas tá reencontrando todo mundo é uma sensação muito boa. Eu volto para de fato dar a vida para esse clube, para dar o meu máximo, deixar tudo dentro de campo e ficar pronto o mais rápido possível para estar ajudando o grupo dentro de campo, foi para isso que eu voltei. E a gente viu o Alexandro se recuperando já, fazendo fisioterapia, e a notícia ruim é que a lesão muscular no posterior da coxa, né, direita do Danilo, não foi tão simples assim, segundo o Vene Casagrande. Pelo contrário, né, ela foi um grau 2, segundo ele, e ele acredita que o jogador não volte, né, antes de 21 dias, tá? Mais um desfalque aí no Flamengo para a sequência aí de jogos importantes nos próximos dias. Então, mais um desfalque importante aí. O Flamengo vai tentar recuperar alguns jogadores justamente para os playoffs de Libertadores e Copa do Brasil. Mas, cara, o Flamengo perde aí muito, uma sequência grande de jogos com muitos desfalques, por isso a necessidade de contratar. O Flamengo que não tem tantos zagueiros assim à disposição, e essa lesão do Danilo aí é preocupante, tá, galera? Preocupante. Eu vou trazer aqui também uma outra informação importante com relação, considerando, tá, essa venda do Wesley. Cara, o Flamengo está chegando a números aí absurdos e tem gasto pouco com algumas contratações como o Jorginho, o Saul, o Danilo, né? O Flamengo tem contratado esse ano alguns jogadores com a idade acima dos 30, óbvio, mas jogadores que têm vindo com luvas, mas sem necessidade de você contratar, o que é muito bom, que o Flamengo fica com condição de contratar mais, né? De ter, óbvio que está gastando aí com o Carrascal, mas o Flamengo, aí sobra mais para o Flamengo gastar com outros jogadores, o Flamengo vai precisar contratar, né? Então a gente já tem aqui uma ideia de quanto que o Flamengo está arrecadando, né? É muito dinheiro que o Flamengo está arrecadando. Eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, só com relação aí às vendas desse ano, tá? Olha só, a gente teve o Gerson, tá? 162,8 milhões de reais. O Carlos Alcaraz, 97,7 milhões de reais. O Fabrício Bruno, 45,6 milhões de reais, tá? O Otávio, como clube formador, 2,3 milhões de reais. Vinícius Souza, 3 milhões como clube formador também. O Richard Rios, o percentual mantido, 12,8 milhões de reais. Receita extra, mundial de clubes, 152 milhões de reais. Total, 73,4 milhões de euros, 476,2 milhões de reais. Tá? Caso venda, realmente confirme que vai confirmar o Wesley por 25 milhões de euros, mais 162 milhões de reais. 2, na verdade, 162,2 milhões de reais, sem contar o bônus, tá? Ficaria 98,4 milhões de euros, ou tá, 638,5 milhões de reais na cotação atual. Contando o bônus de 5 milhões de euros, tá? São 32,4 milhões de reais, o valor vai para 103,4 milhões de euros, tá? E aí o Flamengo teria feito, cara, só com mais a venda, a gente não está contando nem outras possibilidades, tá? Tem outros negócios que podem acontecer, o Alacian, tem outros negócios que podem acontecer. São 670,9 milhões de reais, tá? Mais de meio bilhão de reais, a gente já está falando de o Flamengo arrecadando 670,9 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo realmente chegando a valores
estratosféricos, né? É coisa gigante, né? Então, o Flamengo aí garantindo uma receita absurda em 2025 com participação no Mundial, vendas de jogadores e ainda tem a questão de possíveis premiações que o Flamengo possa eventualmente receber caso conquiste títulos, contratando, fazendo uma boa reposição, o Flamengo tem muita chance de conquistar. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!